Oi, gente, tudo bem? Passando aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a alfabetização da criança com Down, né? Com síndrome de Down, e para a gente também dialogar um pouco sobre isso, né? Lembrando que esse mês de março é o mês que nós estamos aí intensivos, né? Juntos na questão da síndrome de Down, nas explicações, dando algumas dicas, e também porque dia 21 de março é considerado, né, o Dia Nacional da Síndrome de Down. Então é referente a isso que a gente vai falar com vocês, porque nós também, no Estímulos do Saber, temos o nosso projeto, né, Estimulação, e tem também o meu canal do YouTube que vocês podem seguir, né, Kellen Psicopedagoga. Se inscrevam lá, que aí sempre vocês vão estarem recebendo notificações quando tiver vídeos novos. E lá já tem bastante coisas também, né, sobre autismo, TDAH, disciplina positiva, bastante coisas que já pode ajudar vocês, leitura e escrita, fonética. Então tem bastante coisa legal lá no canal do YouTube, certinho? Então vamos lá? A criança com síndrome de Down, a gente sabe que ela tem, devido à deficiência intelectual, né, que normalmente sempre apresenta nas crianças com síndrome de Down, nós sabemos que essas crianças elas vão ter um pouco mais de dificuldades para a alfabetização, porque elas serão um pouco mais lentas. E aí o que acontece, né? A gente precisa saber qual é o nível da deficiência intelectual que a criança com síndrome de Down tem, para que a gente consiga alcançar um resultado bom na questão da alfabetização dela. E aí a gente parte, né, do pressuposto que a alfabetização ela é a base. Então a gente precisa entender como que a gente pode fazer isso para que a criança aprenda. E aí juntos trabalhar com essa questão, né, que a gente precisa mesmo da consciência fonológica da criança. Bom dia, Ludmila, tudo bem? Então, a gente precisa trabalhar bastantes coisas que sejam visuais, né, concretas, porque a criança com Down, devido à lentidão que ela tem cerebral e motora, então a gente não vai conseguir um resultado que às vezes seja aquele resultado que a gente esteja esperando, porque ela vai ser mais lenta. E aí então é onde entra a questão, né, de trabalhar essas adaptações na escola. E a gente vê alguns professores com bastante dificuldade de fazer essa adaptação, né? Porque adaptação não quer dizer que você vai trabalhar outra coisa com a criança, não é isso. Nós temos aí o DCGO, primeiro veio a BNCC, né? E temos a nova reformulação agora do DCGO, que deixa bem claro, todas as partes do DCGO fala da questão da inclusão, não tem uma parte separada, exclusiva no DCGO para falar sobre inclusão, né? No entanto, ela está em todos os momentos, desde o período da infância, que de berçário lá da criança, de tudo, até o ensino médio. Então, o que acontece com isso? Essa questão desse plano individualizado, por exemplo, a criança, né, vamos para a língua portuguesa, vai começar a alfabetização agora e ela precisa entender as letras, né? Para a criança com Down, não dá para você explicar a letra separada. Assim como que para uma criança neurotípica também, não daria. Só que às vezes a gente erra nesse processo, né? E a gente quer que a criança, os pais querem ver a criança escrevendo logo, quer ver a criança lendo rápido. E a gente sabe que o primeiro processo que acontece na nossa mente é do amadurecimento para a leitura. Depois vem o amadurecimento para a escrita. Por quê? Porque primeiro, para eu escrever, eu preciso que as minhas coordenações motoras também estejam prontas. E isso só amadurece definitivamente por volta dos 6 anos, 7 anos, por aí. E aí, então, o que acontece? O processo de leitura e escrita primeiro, dentro da nossa mente, ele é formado primeiro. Então, primeiro, a gente precisa focar com a criança, tanto Down ou não, a questão da leitura. E essa questão da leitura, ela vem através do método lúdico e concreto, né? Os sons
das letras, né? Ninguém lê letra, a gente lê palavras e essas palavras, né? A gente tem fonemas nessas palavras que têm sons. Então, quando a gente vai falar a palavrinha lata, né? A criança precisa entender o processo fonético disso. Se eu ensino o L para ela, né, vai ficar mais complicado, porque quando ela for falar o L nas palavras, ela não vai falar o L separado, ela vai falar o som do L junto com o A. Então, por isso que eu preciso desse processo de formação da fonética com as crianças. E para isso, trabalhar rimas e aliteração é muito fundamental, tanto na alfabetização quanto com qualquer criança que tenha dificuldade na aprendizagem. Porque as rimas nos levam ao processo de discriminação auditiva. E a discriminação auditiva, ela é o primeiro processo para que eu entenda a leitura. Então, entender que palavras têm mesmo som, né? Que se eu retirar, por exemplo, eu tenho a palavra bolacha. Se eu rtirar o chá da palavra bolacha, qual é a outra palavra que vai formar, né? Então, ela precisa entender esse processo que acontece, que as palavras elas são formadas por sílabas e que essas sílabas são formadas pelas junções de fonemas sonoros. E aí a gente começa a ter o processo realmente de formação de leitura. Então, trabalhar rima e aliteração é muito importante, é fundamental para que a criança faça uma discriminação sonora primeiro. E depois a gente passa para a questão da discriminação visual, que é através do retira letra, retira sílaba, coloca sílaba, que palavras a gente vai formar. E formar também palavras, né, que são pseudonômios, que a gente vai conseguir realmente ter as palavras que não existem. E as crianças também precisam ter essa consciência dessas palavras que não existem. Então, com o Down, é muito uma questão sonora, né? Discriminação auditiva e discriminação visual. Ele precisa ver. Se eu estou falando bolacha, ele precisa ver uma fotinha ali da bolacha, o nome escrito embaixo, né? Bolacha, para que a gente consiga ter um resultado mais eficaz. Visão e audição. Certinho? E às vezes também o processo de leitura e escrita, nós sabemos que ele é um processo complexo, né? Ele é um processo que se torna prioridade, mas é uma prioridade complexa na vida da criança e na vida do professor também que está ensinando. Então, a criança precisa entender por que ela tem que fazer o que ela tem que fazer. Porque senão vira um processo de muitas ditaduras, né? De uma questão de imposição. E aí a criança realmente não vai fazer. E a gente sabe que existem DAOs, né, que eles são muito determinados. Então, às vezes, quando eles sentam ali no chão e falam que não vai fazer, pronto, ele não vai fazer. Devido a essa questão que ele tem de autodeterminação, de não estar entendendo o que é para fazer. E aí, realmente, ninguém vai fazer ele fazer. Se não for com um processo, com um professor que ele já tem uma identificação maior, que vá lá, que consiga retirar ele daquele lugar, realmente não vai acontecer, né? E aí a gente precisa ter primeiro, antes de ensinar a leitura e escrita para essas crianças, a gente precisa ter habilidades de comportamentos formados. E o que são essas habilidades de comportamentos formados, né? É saber se a criança já tem atenção para que ela possa aprender. Se é uma criança, né, sendo Down ou não, que ela não para quieta, que ela fica o tempo todo pulando, então a prioridade dessa criança não é leitura e nem escrita. A prioridade dessa criança é ter atenção. É o professor ensinar para ela primeiro que ela precisa aprender a ficar sentada, que ela precisa aprender a ficar quieta para que depois ela possa aprender. Tentar ensinar leitura e escrita para uma criança que ainda não tem comportamento de atenção é em vão. Os professores se frustram muito com isso, né? E a criança também cria um ritmo de comportamento desafiador com o professor, né? Dependendo da relação que tenha com o professor. Então, isso é de extrema importância, né? E a criança com síndrome de Down, devido a ela ser um pouco mais lenta, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser diretos, claros e objetivos. Não adianta você aflorear toda uma história para contar para ela e depois exigir que ela te conte o que foi que ela entendeu.
Por quê? Porque a mente dela também processa isso mais lento, você tem que dar tempo, mas você não pode falar coisas demais também, inculcar coisas demais na mente dela, porque senão ela não vai compreender. Então, o ideal é que você seja claro, direto e objetivo no que você quer que ela saiba e no que você quer que ela te dê uma devolutiva. E nunca trabalhar erro com a criança, né? Às vezes tem professores que falam assim, vamos deixar a criança errar, que depois ela vai ter que apagar para fazer de novo, ela vai entender. Não se trabalha erro com eles. A gente precisa trabalhar o mínimo de erro possível, partir do pressuposto daquilo que eles já sabem, que eles já conhecem, que eles vão errar menos, para depois você ir apertando as coisas, tá bom? Porque senão você não vai realmente ter um bom resultado, como às vezes você gostaria de ter. Então, dar instrução direta para a criança, né, com Down, você vai obter bem mais resultados. Isso a gente fala de coisa porque eu já fui professora de Down e eu tenho muito Down no consultório também. Então, a gente fala com uma certa propriedade de causa de coisas que já aconteceram e que a gente já passou por isso, tá bom? Aprendizagem sem erro, evitar dar atividades que você já sabe como professor que a criança vai errar. Você já está dando para ver o erro dela, então não vai resolver. Você tem que dar uma atividade para a criança que você sabe que ela vai conseguir acertar aquilo dali e depois você ir dando coisas com mais dificuldade para ela ir entendendo o processo, tá bom? E a outra é a questão de você elaborar, né, o acerto, já prever que ela vai acertar naquilo dali. E o professor de apoio também é de extrema importância, né? Porque eles possuem uma autorregulação baixa. E essa autorregulação baixa no síndrome de Down, o que é autorregulação, né? É aquilo que eu sei que eu tenho que controlar os meus comportamentos. E aí, para a criança com síndrome de Down, ela não vai conseguir, por causa do processo de autorregulação dela, não vai conseguir controlar. Por isso que às vezes ela senta no chão e não vai mais fazer nada, porque ela não sabe que ela precisa sair do chão. Ela não tem o comportamento de autorregulação que nós temos para entender que aquilo está errado. E aí para ela tá certo. Tá bom, pessoal? Espero ter sanado alguma dúvida aí de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar também, estou aqui à disposição, certinho? Obrigada por vocês estarem comigo. Nos vemos nos nossos próximos vídeos aí. Não esqueçam lá no canal do YouTube, tá bom? Kellen Psicopedagoga. Vocês podem entrar lá, tem bastante vídeos que podem ajudar vocês. E também podem deixar um recadinho aqui no direct, que a gente sempre responde, certinho? Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês. E não esqueçam que dia 23 de março agora é o dia do nosso evento, da nossa mesa redonda Caminhos para a Inclusão. Então teremos bastantes palestrantes falando sobre esses caminhos, né? Advogados, neuropsicólogos, professor de sala de AEE, psicopedagoga, tá bom? Conto com a presença de todos. Até breve e fiquem com Deus.